the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Somos do Colégio Luiz Augusto Moraes Rego, alunos da professora Marlene, vamos fazer trabalho de biologia. Meu nome é Guilherme, número 13. Meu nome é Gustavo, número 15. Meu nome é Luiz, número 26. Meu nome é Gabriel Camargo, número 10. Meu nome é Matheus, número 30. Meu nome é Leonardo, número 25. Vamos apresentar o tema Desenvolvimento Embrionário dos Animais. Então, eu vou comentar um pouco sobre o desenvolvimento embrionário dos animais. Após a penetração do gometa masculino no gometa feminino, ocorre a formação da célula ovo ou zigoto, desencadeando-se o processo da ativação dessa célula e determinando o início do desenvolvimento embrionário. A ativação do gometa feminino pode ocorrer em alguns casos sem que tenha ocorrido a fecundação. Óvulos de ouriço de mar, por exemplo, não fertilizados, poderão iniciar o seu desenvolvimento se forem colocados em uma solução hipotônica. Óvulos de rãs podem ser ativados pela perfuração de sua membrana com uma agulha e desenvolver-se um novo organismo. Então, em abelhas também se observa o fenômeno semelhante com o desenvolvimento do zangão, originado de ovos não fecundados. Esse processo especial de reprodução é denominado partenogênese em organismos mais complexos, e como a espécie humana pode haver ativação do gometa feminino pela perfuração da sua membrana, não ocorrendo, no entanto, o completo desenvolvimento de um novo organismo. A segmentação. A segmentação caracteriza por uma série de divisões mitóticas, a partir da ativação do zigoto. A primeira divisão do zigoto ocorre no plano longitudinal, e se estende de um polo a outro, formando-se duas novas células, chamadas blastomeros. A partir daí, ocorrem sucessivas divisões, originando 4, 8, 16 e até 32 novos blastomeros, formando um agrupamento celular semelhante a uma amora, que é o estágio de morula. Conforme as divisões se sucedem, a região central da massa celular vai sendo preenchida por um líquido, e as células vão se distribuindo em torno dessa região. Esse processo resulta na formação de uma pequena esfera chamada de blastula, constituída por apenas uma camada celular periférica, a blastoderme. É uma cavidade central e a blastocele, caracterizando o momento final da primeira etapa da embriogênese. Nos mamíferos, a blastula é chamada de blastocito. É um pouco diferente do tipo base que é apresentado no anfíxio. Ela é revestida por camadas de células, que mais tarde dará origem à placenta. Aderido ao trofoblasto na sua face, encontra-se uma massa celular chamada de embrioblasto, ou no embrionário, que dará origem ao embrião. A maneira como ocorre a segmentação depende da distribuição do vileto armazenado no ovo. Portanto, ovos com pouco vileto mais rápido é a segmentação. Portanto, com pouco vileto é distribuído igualmente e apresenta uma segmentação rápida e por igual. Ovos com média concentração de vileto, distribuídos em um dos polos, segmentam lentamente nessa região e rapidamente onde não há vileto, ou seja, no polo animal. Ovos nos quais a grande quantidade de vileto sofrem segmentação parcial, ficando a clivagem restrita à região do ovo sem vileto. Então, como vocês podem observar nesse desenho, é a representação das células do ovário. Primeiro dia que a fecundação ele tem apenas uma célula. Depois de 30 horas é a fase 2, que tem 2 células. No terceiro dia a fase com 8 células. Quarto dia a fase de 64 células. E de 5 ou 6 dias ele se torna um blastocisto ou uma blastula. Eu irei falar sobre a embriologia do anfíoxo, ou desenvolvimento embrionário nos organismos pluricelulares. É muito semelhante a ponto de ser resumido em 3 fases distintas, na qual essas 3 fases são segmentação, gastrolização, histogênese ou organogênese. Vamos usar como modelo da embriogênese o desenvolvimento de um protocordado anfíoxo. Esse animal apresenta um ovo semelhante ao da maioria dos mamíferos. Olá pessoal, está falando sobre a gastrulação. Consiste na formação de uma nova figura embrionária, chamada gástrula, originada da massa celular da blástula. O processo de gastrulação não é igual em todos os cordados, mas sempre ocorre a transformação de uma blástula de um embrião em uma gástrula constituída em 3 camadas: o ectoderme, o mesoderme e o endoderme. Durante a gastrulação dos cordados, forma-se também o arquêntero,
o blastóporo e posteriormente o tubo neural e a notocorda, originada de uma gástula chamada neurula, que determina o final do processo embrionário. No anfíoxo, nosso modelo para o processo básico da embriogênese, a gastrulação ocorre por um mecanismo de migração celular de um dos polos da blastoderme para o interior da blastocele, chamada gastrulação por embolia. A invaginação se acentua na maneira que a blastocele vai desaparecendo, como se você pegasse uma bexiga um pouco vazia e com a mão fechada empurrasse a sua parede para o interior, como se fosse um embolo. Nesse momento vão se formar os dois folhetos embrionários, um mais externo, o ectoderme, e o outro mais interno, o endoderme, que está revestindo a nova cavidade do embrião, o arquêntero, o qual vai formar o novo tubo digestório do embrião em desenvolvimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Matheus e eu vou apresentar um trabalho sobre a gastrulação. Algumas células do esteto arquêntero iniciam um intenso processo de multiplicação, que irá formar um eixo dorsal de sustentação do embrião, que é a notocorda. A notocorda na maioria dos vertebrados será substituída pela coluna vertebral, mas é importante destacar que a notocorda não originará a coluna vertebral, ela apenas será substituída por ela. Simultaneamente, a formação do mesoderme ocorre também um achatamento na região do ectoderme, acima da notocorda, que formará a placa neural. Esta se dobrará e dará origem ao suco neural, que posteriormente fecha-se e desprende-se do ectoderme, dando origem assim ao tubo neural, que é responsável pela formação do sistema nervoso. O resultado de todas essas transformações é a formação de uma nova figura, denominada neurula. Nos vertebrados, a gastrulação difere um pouco em relação ao anfíoxo, mas o resultado final também será a formação da neurula. Após a formação da neurula, inicia-se a histogênese, onde os três folhetos embrionários, através da ativação e maturação de determinados genes de células, darão origem aos diversos tecidos e órgãos do organismo. Resumo do desenvolvimento embrionário animal. Divide-se em três fases. Essas três fases são a segmentação, a gastrulização e a histogênese. O processo de gastrulização não é igual em todos os cordados, mas sempre ocorre a transformação de uma blástula em um embrião, constituído por três camadas. Essas três camadas são o ectoderme, o mesoderme e o endoderme. Durante a gastrulização dos cordados, forma-se também o arquêntero, o blastóporo, o tubo neural e a notocorda, originando então a glástrula chamada neurula, que determinou o final do processo. Nigga burn this shit up. DPGC, my nigga turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Pra foto. Que está revestindo uma nova cavidade do embrião arquêntero, o qual vai... Pedro, eu vou sentar a mão em você, Pedro. E daí, cara? Vai lá mijar. Então, eu vou falar sobre... Eu vou dar um exemplo aqui do ouriço do mar. Aos diversos tecidos e órgãos do organismo. Caralho, a última palavra, velho. Os três folhetos embrionários, através da ativação e maturação de determinados genes de células, após a formação da neurula, inicia-se a histogênese, onde determina filho da p***. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.